Prato predileto, meu, eu gosto de bolachas, viu? Bolachas recheadas, viu? Pra mim, maior invenção do século XX, viu? E aí, pessoal, mais um episódio do Bolachas Recheadas Anthrax, ou Anti-Rex, como diria um amigo meu. Eu sou o Marcel Yanucci. Eu sou o Daniel Yazbek. Vocês gostaram do último episódio? Pô, vou ter que colocar aquele efeitinho de... Efeitinho não, aqueles... efeito sonoro, né? Galera... A tecla do tecladinho aqui. Eu queria agradecer a todo mundo antes também, pô, um monte de comentário lá, falando que foi do caralho. Que filha da puta. Ainda nem lançou o podcast, mas espero que vocês tenham gostado do mesmo jeito. Isso. Hoje vamos falar do fabuloso, estonteante... Spreading the Disease. O primeiro disco completo com o Joey Belladonna nos vocais e o Frank Bello no baixo, né? Isso às vezes até esqueço que foi o primeiro dele, porque, convenhamos, né? Assim, o primeiro disco é tão diferente desse que não parece que é por causa do baixo, entendeu? Tudo mudou. Então o cara entrou, tipo... Porque a diferença do disco realmente, assim, o Joey Belladonna, até como eu falei no episódio passado, né? Assim, quando eu vi Anthrax a primeira vez, cara, não tem jeito, a voz dele naquele contexto, thrash metal, salta, assim. Né? Então, assim, eu acho que a gente ainda vai fazer um episódio aí do Fistful of Metal, mas mudou realmente a cara da banda. Aquilo lá era uma outra história e tal. Então, realmente destaca a evolução. Era coisa totalmente diferente, mas parece que foi levado pelo vocal, eu não sei explicar, mas realmente essa história da gente não associar logo ao Frank Bello, que é uma injustiça até, né? Mas é por isso, né? Com certeza. E uma outra coisa que eu reparei escutando o disco de novo agora, né? Que antes de fazer o episódio, você dá aquela escutada pensando que você vai ter que falar sobre as músicas, né? Sim. Cara, a voz do Joey Belladonna a gente tá acostumado, tipo, a ouvir em vários discos, e hoje em dia, como ele tinha uma voz de molequinho, cara, nesse disco, assim, tem uns... É verdade. Tem uns agudinhos, heavy metal adolescente, não é adolescente, mas tipo um cara de 20 e poucos anos, assim, que não é aquela coisa legal de hoje em dia, sabe? Meio inocente, assim, meio cabaço, né? Não, e é até engraçado isso, porque assim, o Joey Belladonna nunca foi um top vocalista, nem foi um péssimo vocalista, né? Assim, mas ele tem um jeito dele, né? E realmente, assim, ele, apesar de ninguém considerar ele um vocalista fudido, pra mim, ele foi um dos caras que não envelheceu, tipo assim, não piorou quando envelheceu, assim, não piorou, eu digo significativamente. Sim, entendeu? apesar de que eles tocam meio tom pra baixo, hoje em dia. Sim, claro. Mas tem cara que toca meio tom pra baixo e ainda é uma bosta, né? Tem cara que toca um tom inteiro pra baixo. Né, Então, Paul Stanley? Não é David Coverdale, quer dizer, Coverdale acho que é em Ju, agora como diria meu amigo Fábio Marreco, em Fó Bemil. Bom, vamos lá. Esse disco foi lançado em 30/10 de 85, ou seja, estamos na porta faz as contas aí, quantos anos ele tem. Caramba, quase 30, né? Pois é. E você sabe também, antes do disco ser gravado, antes dessa fase aí, eu até tinha comentado com você, o Frank Bello entrou antes na banda. Entrou antes do Joey Belladonna e teve aquele papo, assim, acho que chegaram até a se apresentar com o Scott Ian cantando, mas tipo, uma apresentação nada a ver, nem era com o nome Anthrax, eles colocaram um outro nome que eu esqueci, eu li isso em algum lugar. E eles estavam pensando mesmo em deixar os dois cantando, o Frank Bello que canta mais bonitinho ia ser tipo o Paul Stanley e ele ia ser, o Scott ia ser o Gene Simmons, né? Que ele faz a voz de monstrinho. Porém... E assim, é uma coisa interessante também, que tipo assim, ultimamente, né, por causa dos episódios que a gente vai fazendo, buscando, realmente o Anthrax não tem tanta coisa assim ainda online que de repente uma hora pode aparecer. Imagina se aparece
uma gravação tosca disso aí. Ia ser demais, né? Ah, claro. Né? Ia ser bem bacana, assim, entender. Mas, assim, eu acho que, como a gente também já conversou, né? Até no episódio sobre a substituição do próprio Joey Belladonna, acho que tem males que vêm para o bem, que nem sempre um grande backing vocalista, como é o Frank Bello, pode ser um grande vocalista, né? Como ele já provou, infelizmente. Então, e aí entrou o Joey Belladonna logo em seguida. E o Frank Bello, assim, também, para quem não sabe, é sobrinho do Charlie Benante, né? Aham. Ele é filho da irmã dele. Isso. Né? Tem até aquele documentário, acho que é o VH1, Behind the... Como é que é? Behind the Music? Behind the Music, isso. Behind the Music. Trax? Tem no Trax. E aí fala que os dois, tipo, brigavam o tempo inteiro, assim, de porrada, sabe? É mesmo? E que o que uniu os dois, que fez eles ficarem amigos, assim, foi o Kiss. Foi que os dois gostavam muito de Kiss. Aí tem várias fotos deles, tipo, e sempre um maquiado de Paul Stanley e outro de Gene Simmons, né? Quem que era o Gene Simmons? Que eu me lembro era o Charlie mesmo. E Tá. o Frank Bello era o Paul Stanley. Que eu me lembro é isso. E o Frank Bello, se você prestar atenção, tem uma performance, digamos assim, espalhafatosa, né? Então tem uma influência do bom e velho Paul Stanley. O Paul Stanley misturado com o Steve Harris, né? Justamente. Mas assim, ele é bem... Steve Stanley. Steve Stanley, né? Se o Steve Harris rebolasse, né? Isso aí. Os produtores desse disco foram Carl Kennedy, Que eu nem sei quem é. nem faço ideia, o John Zazula, que era um dos heads da Megaforce, né? E o próprio Anthrax. E aí levanta aquela questão se esse John Zazula, só por ser o dono do selo, a gravadora, não sei. Gravadora, né? Megaforce. Da gravadora. Ele era da gravadora. Se é por isso que o nome dele tá aí, ou se ele realmente era um cara que botava a mão na massa e ia pra trás da mesa ali, da palpite. Não sei, né? Porque tem uma música, inclusive, que a gente vai falar lá mais pra frente, que ele ele escreveu ajudou. a letra. É verdade. Então, assim, eu não sei se, tipo assim, por conta disso, sei lá, não, dá uma força nessa música aqui, eles colocaram ele como produtor, ou se realmente ele supervisionou o álbum inteiro, ajudou ali, né? Isso. Se alguém souber que tá ouvindo, por favor, nos avise. Nos comments aí. É isso aí. Aí, vamos lá. E antes da gente começar a falar do disco, eu queria lembrar como foi a primeira vez que a gente ouviu. Sim. Quer começar? Pode ser. Manda ver. Também no último capítulo de Bolachas Recheadas, eu estava falando que o meu primeiro disco, a primeira vez que eu vi o Anthrax foi com o EP I'm the Man, né? E, enfim, aí depois passa. Da fase Belladonna, o primeiro disco que eu comprei ao sair foi o Sounds of White Noise, né? Eu acho que até já tinha. Acho que até eu. Não, fase Belladonna não, né? Não é com ele. Não. Eu sei. Caralho. Eu tô falando assim, eu acho que até na época que saiu o Attack of the Killer Bees, eu já tava ciente do Anthrax, mas eu não comprei. O Attack of the Killer Bees eu comprei depois. Mas o primeiro que eu comprei no lançamento foi o Sound of White Noise do John Bush. E aí depois eu comecei a conhecer os discos antigos com uns amigos e tal. E eu vou te ser sincero, cara, eu não lembro quando eu comprei esse disco, porque eu acho que eu já comprei ele em CD quando eu já era velho, porque nessa época, aqui pelo menos em Brasília, era muito foda achar esses discos. Ah, é? Era muito foda. Então a gente, assim, quem tinha, virava fitinha. Eu acho que eu fui comprar, sei lá, o primeiro da fase Belladonna foi o Among the Living, mas muito tempo depois, entendeu? Era muito difícil. Agora, né? a pergunta, você já conhecia essas músicas daquele show de 87, Sim, que é o famosão? Que aí o que eu ia falar. Eu conheci da fase Belladonna mais ou menos de uma vez o Among the Living, o Spread the Disease e o Persistence of Time. Esse foi o último, que eu arrumei alguém para gravar para mim, uma fitinha e tal. E eu já conhecia as músicas que tinha naquele... Que inclusive esse eu cheguei a ter original. O VHS daquele vídeo lá do Nice Fucking Video, que era da época do Among the Living. Então tinha músicas desse disco que eu já conhecia, né? Mas assim, e aí
eu peguei, cara, eu lembro até hoje que era, tipo assim, acho que foi, sabe quando você passou por isso, na época de gravar a fitinha, sabe quando chega o disco que você tava esperando alguém ter pra você gravar e você não tinha nenhuma fita? Aham, Você claro. pega a fita mais podre, que eu lembro que, tipo assim, acabava uma música e dava aquele espacinho de tempo, assim, né, da gravação, e, tipo, rolava uma música do Michael Jackson depois. Sacou? Porque eu gravei por cima, assim. Caralho, meu. Sacou? Eu já fiz isso, cara. Já desgravei, tipo, fita original do Guns N' Roses, assim, pra gravar Sim. coisas. É, eu também já Eu, fiz tudo isso, cara. Você pode é, ter certeza. A gente é da mesma geração. então era mais tosca, mas assim, cara, eu vi demais esse disco também. Esse disco, assim, eu achei muito. Assim, até hoje, pra mim, da fase Belladonna é um dos tops, assim, né? Massa. É. Eu gostei bastante e, e tá aí. Tá, deixa eu te contar a minha versão, então, dos fatos, dos meus fatos. Os flatos. Foi assim, você falou esse negócio da fitinha, é verdade. Lá em Juiz de Fora, onde eu morava, tipo, tinha disco que era tão caro, mas tão caro, que você tinha a opção de comprar fita. Você ia na loja e pedia o cara pra gravar a fita pra você. Entendeu? Tipo, Então, aqui em Brasília, inclusive, tinha uma loja aí, só que aí eu já conhecia Anthrax, que era a Sabotagem, que era do Fui do Túlio do DFC. Que, cara, é engraçado hoje em termos de pirataria a gente falar isso que você ia falar, né? Mas assim, tinha assim os vinis, alguns CDs, que já estava começando a ter CD, e tinha lá o preço, assim, na parede, assim, fita, disco duplo, tantos em fita, você gravava assim, na loja. Era então, uma pirata. não, e era legal, era o jeito de você conhecer sem ter que gastar uma puta grana. Porque também nem toda loja passava o disco inteiro pra você ouvir. E você também não ia ficar por uma hora inteira na loja pra ouvir o disco inteiro, né? Então, pra não correr risco, às vezes o lance era gravar fitinha. E nesse caso, a loja fornecia mesmo uma fitinha virgem. E você tinha que encomendar um dia, passar outro dia pra pegar. Nem sempre era no dia seguinte. Então ficava aquela puta expectativa. E esse disco aí, eu lembro que eu fiz isso porque eu acho que eu nem tinha aparelho de CD quando eu vi ele a primeira vez, que foi em 92, muito tempo atrás. E eu lembro do preço dele, era em dólar, porque ele era um CD importado, e tava lá, US$ 25. Eu nunca tinha comprado CD nenhum na minha vida, e eu ficava vendo aquilo, US$ 25, era dólar pra caralho na época. Somente que eu tinha 13 anos, né? Aí eu lembro que eu pedi a fitinha, e eu me viciei tanto nesse disco, eu gostei tanto, que eu juntei não, eu ganhei, acho que dinheiro de aniversário, dinheiro disso, daquilo, eu guardei, e eu ainda não tinha malandragem nenhuma para saber por que o preço estava em dólar. Então eu achava que você tinha que comprar com dólar. Eu fui numa casa de câmbio, aí eu comprei US$ 25, ainda eu troquei, cheguei lá na loja, o cara nem aceitava dólar, né? Ele até riu da minha cara, ele falou, caralho, velho, isso aqui é só para você... É porque na época tinha inflação, o cara deixava o preço fixo em dólar, né? Pra não ter que ficar mudando toda hora. Ainda tinha essa, né, cara? Que Tinha. a época, os anos 80 e 90, era 90 assim, ainda no começo, era a época da hiperinflação. Você ia ver um disco num dia, semana que vem era outro. Você não E era um fator também que preço. deixava você na fissura de comprar logo as coisas, né? Sim, sim, sim. Que é o que não existe mais hoje em dia. Até tem gente que acha que isso é um dos fatores da economia, está blá 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 do jeito que tá. Bom, mas voltando, aí eu comprei o meu CD com US$ 25, o cara aceitou, riu pra caralho de mim, mas aceitou. E era o único CD que eu tinha. Eu tinha o do Nirvana que eu tinha ganhado de presente, o Nevermind, mas eu nunca fui fã pra caralho. Eu gostava, mas, né? Eu já tinha um passado de ouvir outras bandas, de Kiss, Iron Maiden, AC/DC. Então o Nirvana era legal, mas eu sabia que era uma coisa da época, entendeu? Eu sabia que, apesar de ter feito o sucesso que fez e de muita gente gostar até hoje, eu sabia que não era do mesmo patamar do Kiss, por exemplo. Mas pra mim, né, tem gente que vai ouvir e vai falar, ah, o Nirvana é 30 mil vezes maior que o Kiss. E vendeu 30 vezes mais também, né? Com esse disco. Inclusive até para ilustrar, provavelmente vai ficar em primeiro na votação do Hall of Fame, na frente do Kiss, né? Ah, é? Pô, tava na frente na votação. Meu Deus. Bom, mas só Voltando a esse podcast. Voltando. E eu gostei tanto que na época eu tava montando minhas primeiras bandinhas ali e eu fiz questão de colocar uma música desse disco, que no caso era a música mais fácil de se tocar, que é Madhouse, né? Só que mais fácil de se tocar entre aspas, porque eu tocava tudo errado, todo mundo tocava tudo errado. E os riffs do Anthrax, eles não são muito guitarrísticos, assim, vamos dizer.
Tipo, eles não respeitam muito essa coisinha de teoria normal de guitarra, porque muitos deles são feitos pelo baterista, né? É uma coisa que eu só fui descobrir também anos depois, muitos anos, que eu achava que o Scott Ian era o cara dos riffs, porque ele que toca daquele jeito legal, né? Mas a maioria das músicas, a partir desse disco que a gente está falando, são feitas pelo Charlie Benante. O que é até bem, assim, o que até se você parar para analisar é bem até engraçado como você vê que a gente tinha uma visão diferente, porque o primeiro disco, tinha já o Charlie Benante, mas o Charlie Benante não é um membro original do Anthrax, que muita gente também não sabe. Que a Verdade. banda foi formada pelo Scott Ian, pelo Dan Lilker e pelo Neil Turbin, que era o primeiro vocalista, né? E os outros caras lá, Greg, não sei o que das quantas e tal. É aquela coisa, né? Não apareceu no disco, a gente nem considera, né? Mas assim, nesse caso, vale a pena citar por quê? Porque o Charlie Benante provavelmente não compôs quase nada do primeiro disco, e aí aos poucos foi colocando. E nesse disco já fica bem, pô, você sente a diferença, né? Então, eu vi uma entrevista dele também a respeito disso, e ele fala que as músicas que ele teve um dedinho ali na composição foram a Death Rider, que é mais próximo já desse estilo do Anthrax depois, sabe? É um riffzinho mais trash, né? Não é... Aliás, eu não posso falar trash, porque antes eu falava trash, quando eu era mais novo. Só que agora a gente tem que falar thrash. Primeiro porque é o certo, senão o pessoal confunde com essa coisinha... é trash 80, sabe? É Balão mágico. meu. Não, é trash como lixo dos anos 80, né? Então, Porque agora tem essa conotação também. mas é muito difícil falar thrash, né? Thrash. Bom, mas então é isso. Tem essa e uma outra, que é Death from Above. E na verdade tem algumas músicas desse disco. E também uma outra coisa que é também interessante colocar, que esse foi o primeiro disco completo, mas saiu o primeiro registro do Joey Belladonna e do Frank Bello foi o EP Armed and Dangerous, né, que veio logo antes, que inclusive até vale a pena citar, apesar da gente também falar mais dele no outro episódio, o Armed and Dangerous foi lançado pela Mega Force e já o Spreading the Disease foi lançado da Mega Force com a Island Records, que já era uma major. Entendi. Né? Então, na verdade, o Joey Belladonna entrou, eles começaram a maioria das composições daquele EP já vinham das antigas, mas ali, aquele lançamento é que levou para a Mega Force ali, fazer essa junção com a Island, né, para lançar esse disco. Não sei se chegou, acho que foi só mais ou menos a contrato de distribuição, né? Sim, mas mas já que seja, né? Tá ótimo, né? Agora uma coisa, não sei se você já leu a respeito. Quem forçou o Neil Turbin a sair para a entrada do Joey Belladonna foi o Ed Trunk. Esse Ed Trunk, hein? Que ele já tava... É de tranqueira, né, meu? Que ele já tava no meio ali, já tava infiltrado. Ele já era o Ed Trunk, né? Quem conhece o Death Metal Show, né? Ele também, ele nessa época estava aí, ele inclusive foi, a gente fala bastante de Kiss nesse podcast, né? Não tem jeito. Ele foi o responsável também pelo Ace Frehley lançar o seu primeiro disco da sua banda solo, né? O Frehley's Comet, pela Mega Force, né? Então assim, ele já estava ali e aí, como você falou, né? Ele tem um dedo na carreira de todas essas bandas, inclusive do Metallica também. Ele fez algumas coisas. Ele trabalhou para eles logo no início. Tem uma coisa assim. E o Ed Trunk é de Nova York, né? Então, Anthrax, Nova York, Kiss, Nova York, né? Assim, aquela Overkill, eu acho também de Nova York. Eu acho também. Ele diz que o Anthrax é que abriu a cabeça dele para ouvir essas bandas de thrash metal por causa do... Porque tinha um vocal... porque tinha melodia nas músicas. Até antes do Joey Belladonna já era meio heavy metal a coisa, né? E é isso. Ele fala que ele não conseguia ouvir, sei lá, o Slayer, porque era tudo gritado e tal. Aí depois do Anthrax ele conseguiu fazer a ponte. Porque eu até conversando com o meu amigo Pedro Viano uma vez, né, que a gente conversando, né, que tem bandas que você não mostra para uma pessoa que não gosta de rock mais pesado, porque não vai adiantar. Você não mostra o Slayer, você não mostra um Sepultura, sei lá, um Sarcófago,
alguma coisa assim para uma pessoa que não gosta de rock. Hoje em dia, até que como já tem essas bandinhas mais mainstream, tipo Slipknot, essas coisas, talvez até que não choque tanto. Mas naquela época, você não mostrava isso. Qualquer coisa mais gritada, tipo, o pessoal dizia que era barulheira. E é, Aquela né? não deixa de ser. Não, mas o barulheiro que eu quis dizer, que eu Entendi. lembro muito bem. Que é que o Uma pessoal outra- acha que não tem sentido nenhum, né? teve uma outra, que foi uma vez bem engraçada, eu já tinha banda e tal. Uma tia minha, não é a minha tia que mora aqui não. Ela me dando carona, ela chegou e perguntou assim do nada. Eu achei muito engraçado. Marcel, o que é rock pauleira? Rock pauleira é aquele rock que não tem nada, né? Que não tem sentido, né? Que não tem letra, né? Caralho. Mas ela perguntou assim, não foi de um jeito pejorativo, sabe? Foi um jeito de curiosidade até, entendeu? Sim, sim. Então, assim, era o conceito que tinha para muita gente na época, né? Então, assim, realmente, isso aí, eu entendo a posição do Ed Trunk, que o Joe Belladonna facilitou, né? E talvez o cara vendo isso é que ele forçou um pouco essa coisa de vamos apostar nessa banda, porque eles têm o que os outros não têm. É, Eles têm um lado legal que é o instrumental, que briga com qualquer banda dessa que estava surgindo, e ele tem um vocal mais legal, vamos dizer assim. é. Uma coisa legal, assim, que infelizmente assim, a gente vai fazer um episódio separado, mas não tem como não citar, né? O EP Armed and Dangerous, que eu passei anos achando uma coisa, que é o seguinte: no EP Armed and Dangerous está escrito bem assim: Get ready to, entre aspas, spread it in 85, né? Certo. Em 85. Eu para mim, eles na época se preparem para o disco Spread It. Ah, e aí, tá, lá com entendi. Spread It, a gente não sabia inglês, assim, sabia inglês bem tosco e tal. Para mim, eles estavam falando isso. Entendi. O disco vai se chamar Spread It, e tal, assim, né? Aí eu falei, olha só, eles pagaram um mico, Só que na verdade é só espalhar, porque é o Anthrax, né? E até de repente eles podiam ter o nome Spread the Disease, né? Porque eles botaram entre aspas, assim, né? Ó, tipo assim, dando como se fosse uma Pode ser. Só que tem o lance de que como é que você tem que espalhar o vírus, né? O Anthrax é um vírus, uma bactéria, sei lá o que é. Até hoje eu não sei. São várias piradinhas, né, mano? Bom, é que seja. Mas é legal você ter notado isso, porque esse EP pra mim passou tão em branco, porque ele era a raridade das raridades que eu nunca vi na minha vida, só fui ver, tipo, há poucos anos atrás, e na boa. Não vou nem falar não, senão vai estragar uma coisa sobre essa música. Quando chegar na hora dela eu falo. Tá. Inclusive, uma coisa também bem engraçada, eu tive esse disco primeiro antes do que o Spreading the Disease. Tem o disco, né? Não ouvi. Ouvi primeiro o Spreading the Disease, mas ter o EP, quando eu comecei a comprar CD mesmo, Você achou ele? Eu achei ele antes do Spreading the Disease. Nossa Senhora. E aí eu achei uma importadora aqui que tinha os discos e às vezes você tinha que pedir, só que aí pedia, às vezes era mais caro e tal. E aí, tipo assim, só que o cara trazia muita coisa de metal, de hard rock, enfim. Aí chegou esse, cara, comprei na hora. Esse daí eu comprei na hora. Não, aí também a gente vai dar as nossas opiniões sobre ele depois. Né? Enfim, tem mais alguma coisa a acrescentar sobre antes de começar os... Eu acho que não. Porque as outras coisas dependem das músicas. E também depende de encerrar, falar das músicas e falar o que rolou depois. Sim. Certo? Mas vamos lá, vamos antes então. Track by track. Isso mesmo. Vamos lá, primeira música do lado A, e até só uma coisa. Isso vocês fizeram no podcast Que Se Foda, Quiser Foda, né? E a gente vai continuar aqui, né? Que a gente fala na ordem, obviamente, dos que tiveram, uma ordem como se fosse um vinil, né? Porque traz um significado para a época, porque é a primeira do lado A, a primeira do lado B, e a última. É verdade, né? verdade. E os discos foram feitos desse jeito, né? Os discos eles pensavam assim, até o final dos anos 80 era só pensar em vinil, né? E aí, eles pensavam inclusive nessa ordem, todas as bandas, né? Que a primeira música do lado B, ela tem mais relevância do que a última do lado A. Isso, justamente.
O que é bem estranho nesse disco. Vamos lá. A primeira música se chama A.I.R. Que é, A.I.R. isso, que é muito foda, né? Essa música, assim, é a primeira vez que eu ouvi, tipo, eu fiquei, assim, meio catatônico, assim. Não, mas, assim, é porque, cara, ela é muito foda. Eu acho o riff dela muito foda. E sabe de quem Uma- que é? Não. Do Charlie. Ah, Ele que eu já achei fez, esse riff é dele. eu Tanto o riff. e o outro. Os dois são dele. Acho que a música inteira é dele e a letra do Scott Ian. Que é uma coisa que eles, a partir, só pra falar, a partir desse disco, eles descobriram essa A fórmula formulinha do sucesso. e falaram, meu, vamos fazer assim, porque você faz música bem pra caramba, eu faço letra bem pra caramba, principalmente quando não tem que fazer. A Não tem música que, em cima, né? isso. O cara não tem que se preocupar com a outra parte. Cada um faz um pedacinho e depois se juntam e vai rendendo legal pra caramba. E uma coisa também que aí já, que não é só sobre essa música, óbvio, mas que chamou a atenção a primeira vez, cara, pode, assim, até já comentou que eu vi uma opinião contrária no outro podcast aí sobre esse disco. Mas, cara, eu acho esse som de guitarra muito bom, cara. Assim, ele assim, é óbvio que hoje você tem sons mais cheios, sei lá, cara, né, assim, a produção pode ser melhor e tal. Mas, cara, eu acho o tom, sabe? O Sim, sim. eu acho muito foda, cara. Eu acho, somado às palhetadas, porque esse disco você vê a palhetada, as palhetadas aquelas bem precisas, assim, bem. Cara, é realmente isso aí na época me impressionou e eu gosto muito até hoje. Uhum. As pessoas às vezes não entendem que o som de cada coisa, de cada instrumento, tá de acordo com a música, com o tipo de música. Que nem eu já vi gente que reclama por exemplo, quando o bumbo é muito, sabe, muito agudinho, assim, em vez de ser aquele bumbo. Mas dependendo do tipo de música, o bumbo tem que ter essa pontinha de agudo ali para ele se destacar no meio da maçaroca toda, né? Senão ele não aparece. Né? Tipo, eu dou um exemplo sempre daquela música do Kiss também, que é The Oath, que tem dois bumbos, você nem ouve, fica em vez de ficar um porque não tem esse, entendeu? Não tem o kick. O kick, E aí no caso do Anthrax também, as palhetadas se ouve melhor, porque as guitarras são quase abelha, né? Em termos de agudo, tem muito agudo, tem só que precisa ter, senão fica um maçarocão. Ficava uma maçona de barulheira, assim. Eu também adoro esse som aí de guitarra, apesar de saber que não é o preferido das pessoas normais. Não, e eu acho que, tipo assim, não seria hoje, tipo assim, o Anthrax gravar um disco com essa guitarra e tal, assim, não sei se... Ia ficar forçado pra caramba, né? Ia ficar forçado, e, inclusive eles não fazem umas músicas... Não, inclusive, Marcelo, isso é impossível de se fazer hoje em dia. Você vê, de novo, o Kiss. Eles gravam esses discos agora, o Sonic Boom e o Monster, tentando fazer o som dos anos 70. Não é. Põe um disco dos anos 70 e põe o disco deles de agora. Por mais que tenha gravado do mesmo jeito, eu não sei o que é, mas não fica igual. Não, e é até padrão também, porque você pegar, tem disco nessas épocas, é engraçado, você às vezes pega um disco mais baixo que o outro, padrão de masterização, né? Tem todo um outro contexto, tem a mixagem para rádio, né? É outra história. Realmente. Esse negócio do som mais baixo, eu ficava puto quando eu pegava um disco masterizado nos anos 90, que o som era alto pra caramba, e depois vinha um disco como esse aí, que é de 85, então ele é bem mais baixo. E o problema é que na época a gente usava aqueles Discman, né, para ouvir CD, e você tinha que colocar o volume no máximo, então a pilha gastava mais do que o outro que você botava o volume. Era foda mesmo. Coisa sobre essa música. Eu não li em nenhum lugar oficial. Se você ler, por favor, você me fala. A.I.R. significa Adolescence in Red. Adolescência em vermelho. Que seria um trocadilho do cadilho, né, mano? Com Nativity in Black, NIMB, do Black Sabbath, né? Eu acho que eu já ouvi isso em tom de brincadeira, assim, eu não sei se é bem verdade. Pois é. O Anthrax é cheio dessas brincadeiras, que até também uma coisa que nesse disco, até mais do que no disco anterior,
vale a pena ressaltar, que me chamou a atenção também, é que o Anthrax sempre foi uma banda de temática diferente. Para mim, muitas pessoas não se importam mesmo, assim, lógico que na primeira vez que eu ouvi também não importou muito, mas eu depois de um tempo, cara, eu me ligo muito na temática das músicas, e o Anthrax sempre teve essas temáticas mais, tipo, quadrinho, coisa... Terrorzinho. terror, coisa mais fora do comum do metal em geral, né? Nem do rock até talvez em geral, entendeu? Então, assim, eles estão cheios de trocadilhos, cheios de siglinhas, essas coisas assim, que, tipo assim, parece bobo, cara, mas é muito legal, cara. É mais legal do que, tipo, você ficar ouvindo lá, tipo, God made heavy metal. Olha, não fica alfinetando os outros. Não vou alfinetar ninguém não, até porque eu gosto. Tá certo. Mais ou menos. Bom, Tá. essa música, ela ao vivo também era um arregaço, né? Não, regaço. A imagem que eu tenho sempre dessa música é porque no show de... É 87 aquilo, né? Qual? Do vídeo da oficial. Da Bon Delivery, acho que é 87. Então, que tem aquela hilária microfonada na cabeça que o Scott Ian leva. Você lembra disso? Do Joe Belladonna, né? Não, é do Charlie Benante. Ele tá rodando o microfone assim. Mas Aí ele passa na hora... Meia hora, né, cara? Você faltou falar a hora, porque eles param a música no meio e fazem uma jam. Ah, sim, que é o I'm the Man, né? I'm the Man, Então, né? e aí ele leva a microfonada na cabeça, faz aquele pum, seco, assim, né? Que deve ter doído pra caralho. E aí ele finge que não doeu. Aí quando chega na parte, quando eles voltam pra essa música, faz... Ele solta um misão assim, ele põe a mão na cabeça, velho. Tipo, com muita dor. Eu sempre lembro, quando eu escuto essa música, eu lembro dessa cena. Assim, caralho, tá doendo muito. E anos posteriores eles também faziam com Parasite do... Ah, é mesmo? Essa eu não lembro, não. Tem umas versões que eles fazem com... Se eu não me engano, foi até na Reunion ou foi numa turnê com John Bush já. O John Bush já. Eles param essa música naquela parte. I'm gonna see. Entendi. Mas é legal, que é uma música que tem essas variações. Então, próxima. Então, essa música, Lone Justice, tem uma coisa. Eu adoro, boa pra caralho. Aliás, a primeira, fazendo aquele esquema de dar nota, né? É nota 10 pra primeira, nota 10 pra segunda também. Só que tem uma coisa. Concordo com as notas. Quando eu escutei a primeira vez, eu fiquei impressionado de ver como que nessa época o Anthrax era um Iron Maiden com um degrauzinho acima, em termos de peso, assim. Essa música tem tudo pra ser uma música do Iron Maiden. Sim. Pensa bem. Quer dizer, claro que o Iron Maiden não tem essas coisas, né? Mas é o mesmo... O vocal é muito Iron Maiden. Essa música, ela já, você vê, a primeira é mó thrash, né? E essa já é tipo a música mais tradicional, assim, mas um heavy metal mesmo, né? Então realmente tem você falou, é bem pertinente mesmo, até nas guitarras, algumas coisinhas e tal. Não tudo, óbvio, mas tipo assim, realmente tem mais essa cara aí. Mas eu gosto pra caralho dessa música. Gosto muito. E tem uma coisa muito importante que as pessoas classificam os baixistas como o cara que toca de palheta ou o cara que toca com o dedo, né? Hélio, se você tocar como o Frank Bello, você pode tocar assim. Se você não toca desse jeito, vai pra palheta. Porque é um dos únicos baixistas que você ouve, tipo o Steve Harris também e tal, que você ouve com definição pra caralho. Assim, o cara é muito, muito bom. O baixo dessa música você ouve cada notinha. E é muito melhor do que se fosse com palheta mesmo. Agora, pra todos os outros casos, eu prefiro um cara tocando com palheta. Na verdade, assim, pra mim, isso aí sempre foi, cara, assim, o Steve Harris também, mas o Frank Bello sempre foi um dos baixistas preferidos meu. Né? Eu sempre ficava impressionado como ele agitava e tocava, e você, justamente o que você falou, você ouvia as notas, você não ouvia o bolo, ou você não ouvia, e ele não fazia os baixos simplórios, assim, porque o cara podia tocar com o dedo e fazer só um acompanhamentozinho ali no bolo. Repetir o riff, né? Repetir o riff da guitarra e tal, e os baixos eles sempre foram interessantes, assim. Todos, né? É foda isso.
E essa música já começa, inclusive, com baixo. Então, e eu acho até que é uma frustração dele, porque ele não ganha crédito. Se bem que eu acho que os créditos são compartilhados pra banda inteira, né? É, nesse disco são. Sim. Mas ele não ganha crédito assim, ele não. Os caras nunca quiseram tocar as músicas dele, que ele levava, né? E ele ficava. Teve uma época que ele ficou muito puto com isso, chegou a rolar na porrada mesmo, porque os caras falaram que não tinha a ver com a fórmula deles ali. Até nesse documentário que eu falei, do Behind the Music, ele fala, fuck your formula. Não sei o que, vai se fuder essa fórmula de vocês. Porque as músicas deles são bem malucas. Acho que tem nos discos dos anos 90 tem alguma coisa, né? Instrumental, ou Tem. aquelas meio baladas, uns negócios estranhão, assim. E só que eu acho que o tanto de arranjo que ele fez para essas músicas, e o tanto que elas mudaram com o baixo dele, acho que na cabeça dele ele merecia ter o crédito de compositor delas também, entendeu? De coautor. E o Frank, é verdade. E o Frank Bella é um cara muito doido, cara, porque eu lembro bem, eu não lembro qual dos vídeos que eu vi do Anthrax, mas é um desses, assim, eu acho que talvez seja daquele que saiu no Persistence of Time, que ele começa a cantar a música da Madonna, assim, I love Madonna, e tipo assim, e não é que ele tava sacaneando, ele, Holiday, Celebration, e ele gosta mesmo, mas assim, isso é bobeira. Cara, nos anos 90, nos anos 80, não era bobeira. Eu sei. Você não podia chegar e falar, cara, eu adoro Madonna. Não existia isso, cara. Você não podia falar que gostava de Guns N' Roses, cara. Dependendo do círculo ali que você andava. Eu lembro, cara, que eu fui no primeiro show underground que eu fui aqui em Brasília, que inclusive foi do seu primo, né, do Restless. Uhum. Eu fui com a camisa do Guns N' Roses e eu me caguei de medo. Você foi com a bandana também? Não, fui só com a camisa, mas assim, eu escondia, cara, porque eu via só neguinho com a camisa do Slayer, sei lá, na época eu achava até que era Iron Maiden, eu nem conhecia direito, assim. Eu falava assim, os caras vão me bater, cara. Enfim, então assim, ele era um cara muito doido, cara. E eu acho que também até o jeito dele, digamos assim, fora dos padrões, ajudou também a banda até na composição estética deles não serem a banda que veste tudo de preto, assim, de botar bermuda e tal. Ele era um cara, tipo assim, se ele fosse um baixista metal, assim, aquela coisa, talvez, tipo, a banda não optasse, assim, porque tinha que ter mais gente, não podia ser só o Scott, tinha ser o cara da bermuda doidão, assim. Sim, é verdade. Compõe legal ali. Porque o outro é uma estátua, né? O Dan Spitz é uma estátua. E diz que ele é pequenininho pra caramba, né? Ele tem 1,5 m, né? Ele é bem baixinho. E ele também sempre foi mais tradicional. Ele era, tinha um cabelo mais poodlezão, assim, hair metal, né? Verdade. Então, assim, se o Frank Bello fosse pro lado dele, provavelmente eles iam se vestir de Spike, aquela coisa toda, né? Inclusive, só um adendo, o Dan Spitz, eu vi um vídeo dessa turnê e tem que fazer também que o Dan Spitz também tocava muito bem as bases. Todo mundo dá meu crédito merecido pro Scott pela palhetada, né, pela precisão e tal. Mas o Dan Spitz era muito bom também. Eu não sei se nessa época aí já era o Scott que gravava tudo, porque depois ficou, né? Depois... Scott Ian que gravava todas as bases e o cara ia lá colocar só os solos depois. Não era sei, isso eu não achei. Eu procurei até alguma informação a esse respeito e eu não achei, não. Mas eu lembro porque eu acho que eles tocando essa música, cara, a palhetada dele tava muito precisa, tava até mais do que a do Scott. Eu vi assim, fiquei assim, impressionado mesmo. Eu falei, caralho, baixinho destruindo, né? Depois você põe o link desse show. Vou né? É um show, acho que tem no YouTube, cara. Eu esqueci o nome da turnê, mas era Anthrax, Overkill e uma outra banda que era mais cult, que agora me explodiu a cabeça, mas o pessoal até deve conhecer. Mas é muito bacana mesmo, esse show é muito foda. Massa. Bom, vamos passar pra próxima? Vamos lá. Madhouse. É isso aí. O lance dessa é que é impossível. Depois que você vê o clipe, né, cara? Fudeu. Aliás, várias músicas têm isso. Porque a música, quando ela não tem um clipe, você nunca viu os caras tocando em show, você imagina um monte de coisa, às vezes um monte de coisa
surreais, assim, na sua cabeça. Você não tem imagem, né, formada direitinho. Agora, depois que você vê o vídeo, acabou. Você só pensa naquilo. Você só lembra daquilo, né? É como se diz, é a estampa da música. Fica pra sempre. E esse vídeo é muito, assim, característico, porque é tão diferente, né, do que se fazia. Da época, é verdade. Que esse vídeo, inclusive, foi banido da MTV. Sim, porque estavam fazendo gracinha com problema sério das pessoas, né, meu? Problema mental. Que na verdade, assim, também é uma coisa idiota hoje, né? Hoje você vê peito e bunda na TV meio-dia, né? Você vê gente baleada na hora do almoço, né? Mas, tipo assim, nessa época, principalmente nos Estados Unidos, tipo assim, um dedo do lado um dedo com a unha encravada era motivo para banir as coisas. Né? Eles não passavam nada que pudesse ofender alguém. Então, e se você pensar direitinho mesmo, é porque, pô, esse clipe passava em, sei lá, na MTV, né? Aí imagina, sei lá, tem uma pessoa em casa, um parente que tem um problema mental qualquer, tal. Aí passa um clipe desse, cheio de cara fazendo, porque é bem extremo, né? Apesar de ser inocente e mongol, assim, é um negócio meio... Fica um constrangimento no ar, né? Porque, na verdade, assim, não tem jeito. Quando o tema é esse, e é alguma coisa desse tipo, alguma coisa assim, não tem jeito. Alguma pessoa vai se ofender, alguma pessoa não vai achar legal. Ninguém não tem jeito, cara. Às vezes se tá engraçado é porque alguém tá se fudendo. Eu acho que assim, você não conta uma piada que alguém se deu mal. Tenta lembrar um aí. É verdade. Não tem piada que... E o Anthrax tinha muito humor. Então, assim, cara, tipo assim... E isso eu acho que aí levou a MTV a já ter. E aí, e esse foi o primeiro de muitos, né? De que foram banidos. Acho que só Got the Time, talvez. Foi um dos primeiros. O resto, cara, todos eles armavam alguma coisa. Impressionante. E essa música, além de ser o primeiro single do disco, né? Ela, anos depois... 2000 e tantos depois, ela foi incluída nos jogos GTA e Guitar Hero, né? E o Guitar Hero, que inclusive Guitar Hero, eu lembro que a primeira vez que eu joguei no Guitar Hero e tinha essa música, eu fiquei retardado. Eu só queria jogar aquilo, porque eu falei, cara, não é possível. Tipo, eles me entendem. Porque imagina, cara, você... Na época, tipo assim, você... Lógico, já era velho, né? Mas, tipo assim, eu só ficava pensando assim... Imagina você tivesse 16 anos, ganhasse um videogame de guitarra que tivesse heavy metal. Nossa senhora. Cara, aí eu não ia ter aprendido a tocar guitarra nunca. Porque ia ficar jogando essa merda. Inclusive, agora tem um jogo que agora você toca guitarra mesmo. Aí ninguém quer, né? O pessoal quer aquele 4 botãozinhos, tá bom. Só fazer a graça. E essa música também, ela dura até hoje, é obrigatória, né? Tudo quanto é show. Eu não sei se eles tocaram em todas as turnês, mas pelo menos os recentes que a gente vê, sempre tem. Eu acho que sim, cara. Assim, a gente pode até depois pesquisar se alguém souber alguma fase aí que não rolou, mas porque inclusive na fase do John Bush tinha direto. Do Dan Nelson também eles tocavam. Que esse aí é um capítulo bem à parte, né? Não vamos nem gastar isso ainda. Ainda. Porque você tem coisas bem interessantes sobre isso aí. Bom, vamos passar para a próxima. SSC, Stand or Fall. A pergunta: que porra é SSC? Também não faço a menor ideia. É o nome daquele comecinho, né? Daquele né? Assim, a única coisa que eu achei na internet, que eu duvido que seja, é Suck Some Cock. Sempre vai ter um engraçadinho com um trocadilho mais escroto possível pra gente pensar que é verdade mesmo. Mas pode ser. Não, os caras não iam fazer isso mais nessa época, eu duvido. Agora, mas, assim, essa música, velho, ela é quase um hard rock, o refrão dela, né? É alegrinho, cara. Mas essa começa. Eu tô. É isso mesmo. Começa com aquela guitarra mal
punhetíssima no começo, né? Aham. Só que depois, tudo bem, tem um riffzão. Só que depois ela. Que parece até um pedacinho do Rime of the Ancient Mariner. É verdade, é bem observado. Sabe aquele pedacinho do baixo lá? Você sabe, né? Aham, sei. Então, é uma das que eu É mais verdade, gosto. ela tem um refrão, acho que a linha de voz dela é bem meio hard rock, né? Sim. E a gente não deu nota pra Madhouse. A Madhouse eu dou uma nota, hoje em dia, 9,5. Eu também, 9,5. As outras duas você deu 10 também ou não? 10 Você também. tá concordando comigo tudo, a gente tá Estamos em direitinho. sintonia, mano. Essa aí eu daria 10. Mas 9,5 também, né? Porque. Cara, eu daria só pra discordar de você, eu daria um 9. Tá. Eu gosto dela bastante. Então, eu gostava, acho que ela era a minha preferida antes, só que você vê que ela não resiste ao tempo como as outras. Ela é aquela música que você, tipo assim, assim, se você falar uma música 10 é aquela que você fala o nome e você já de cara já lembra da música inteira. Uhum. Essa é aquela que você ainda demora um tempinho, assim, não é uma música que você ouve toda hora, assim, né? Enfim, Sim. mas era bem bacana. E fechando o lado A, temos The Enemy. Que eu sempre achei que era a primeira do lado B. Pois é, eu também achava que era a primeira do lado B. Até pelo seguinte fato. Por incrível que pareça, ela é o terceiro single desse disco. A coisa mais estranha pra mim. Porque, pra mim, ela não tem cara de single. Não sei se você... É porque ela é a mais comercial em termos de. Assim, eu entendo, assim. Ela é acessível. Ela não é nada thrash metal. Essa aí é hard rock heavy metal mesmo. Isso é verdade. Aquele Isso é verdade. O andamento dela, né? Aquela tipo. bateria no começo. É um Iron Maiden comercial, assim. Verdade. Aliás, a bateria, ainda mais nesse começo, né? E você sabe o que é esse barulhinho? Essa caixa? Sabe como é que é feito isso? Não. É um negócio que era usado pra caralho nos anos 80, que é o som da caixa e passa por um reverb. O que o reverb faz? Ele faz o som esticar, durar um tempão, um eco, né? Tipo, tá! Sim. Só que com um gate, ou seja, que depois que começa a baixar o volume, ele corta. Então fica tá, tá. Dá uma cortada, entendeu? E aí fica um som grande, vamos dizer assim, que é um som esticado um pouquinho, só que contido. Porque senão ficaria emboladaço, né? Uma nota ia pegar na outra. Isso, é pra não pegar. E aí você ouve direitinho nesse começo, porque é bem lento, né? Isso aí, comparado às outras músicas, não daria pra perceber nunca, né? Aí uma história... Desculpa, só mais uma coisa pra não perder da bateria, que tem também um phaser, aquele efeito que o Peter Criss usa lá no solo de bateria dele. Sabe, faz um... Também tem nessa entrada aí. Mas fala aí a sua história, desculpa. Essa música tem aquele refrão Scream in the night, que é um back vocal meio bizarro, né? Assim, até meio foge até dos padrões do próprio Anthrax, assim, que é um back vocal meio, né? Porque sempre os backing vocals do Anthrax sempre foram meio, sei lá, aqueles backing vocal de gangue, assim, de... né? Que você ouve bem a voz dos caras. Parece que não é muita gente, assim, sabe? E esse não, era aquele que era pra ser, tipo, sala grande. Eu não sei explicar direito. Do King Cobra. Tipo isso, do King Cobra. E o que acontece? Na casa, inclusive, essa minha tia que mora aqui, onde eu estou gravando o episódio de hoje, ela sempre foi muito fã de King Carnes. Né? Ela, inclusive, foi uma das primeiras pessoas que eu vi, assim, ainda mais na época, né? Se corresponder com o fã-clube internacional, ela tinha, essas coisas. Que foi uma coisa que sempre, desde pequeno aí, eu já me influenciou a esse tipo de coisa, né? Assim, eu sempre achei legal, você gostar de alguma coisa, colecionar, saber tudo. Tipo, ser nerd, né, da coisa, assim, sempre achei isso legal, né? E tem uma música da King Carnes que se chama Crazy in the Night, que, inclusive, pro episódio, eu reouvi ela e nem já achei tanta semelhança assim. Mas pra mim, a primeira vez que eu vi The Enemy, eu achava esse In the Night parecido com o final dessa música, que Crazy in the Night. Tipo assim, mas o som do backing vocal, sabe? Esse som assim. E aí até pensando aqui agora, como você falou, que realmente ela tem um jeito de música mais comercial,
De repente até foi proposital, né? Pode ser. Porque De que ano que é essa música? 85 também. É, da época. É da época, então assim, de O que repente tem os caras pegam- o que tem de gente levando referência até hoje, né? Aliás, hoje mais que nunca. Você tá gravando o disco, aí o cara, vamos tentar fazer mais ou menos assim, aí põe a referência, né, de alguma coisa. Justamente. Pode ser, vai saber. Sabe lá. Aí assim, nota pra essa música, cara, uma nota 8. Eu também. Eu tava pensando em 8. Ela é boa pra caralho. E olha, 8 é bom pra caralho. 8 é 8, pô. Imagina, você lembra quando você tirava 8 na prova? Era bom pra caralho. Rapaz, eu ganharia Um carro. ferrorama. Bom, mas deu pra entender. É que, claro, as outras é que são demais, assim. Né? Melhor. Isso, justamente. Essa música é muito legal, cara. É muito legal, mas ela era aquela que às vezes você pulava, né? Você, hoje eu não tô afim de ouvir. E ainda mais ser a última do lado do disco. Essa assim, eles nunca devem ter tocar. tocado em show nenhum, né? Ou tocaram? Cara, não achei também. Procurei também, não achei. E, inclusive, assim, mas é possível até. Porque se ela saiu single, né? Se eles estiverem em turnê, é capaz de ter tocado essa música. Vou procurar também de novo, mas assim, não achei. Se alguém tiver algum link aí, algum download, alguma. Naquele show que você YouTube, falou, você não achou ela? Ela não tava lá? cara, não lembro, mas eu acho que não. Acho que não. Acho que não. Eles tocavam as músicas do primeiro disco juntos, assim, tal, era bem dividido aí. Mas não lembro e eu acho que não tocava não, porque era um show bem thrash metal, assim, por causa das bandas. Ia destoar muito, né? Ia ficar muito esquisito. Mas, não sei, né? Sabe lá, né? Aí, e essa foi a última do lado A. Porque Isso. também, até voltando ao que você falou, né? A última do lado A sempre, assim, um dado técnico que você passou no outro podcast, para quem também não viveu a era do vinil, o corte do vinil no finalzinho, sempre o som é pior. Então eles botavam geralmente as piores músicas por último, dos lados, né? É, porque só se você ver fisicamente falando, tem menos espaço, né? A volta que a agulha dá é numa circunferência bem menor. Portanto, você tem que colocar aquela informação que caberia num negócio gigantesco, você tem que colocar num espaço menorzinho. Então você perde qualidade de som. Isso aí. Sempre foi assim, né? Você nunca viu a última música ter um som melhor do que a primeira. A primeira era sempre aquela coisa foda. Por isso que as músicas... Também porque a gente ouvia na ordem, né? Era só eu que era meio maluco, eu gostava de mirar na música que eu ia ouvir. Sabe? Não, mas eu fazia isso às vezes. Depois, mas nas primeiras vezes não, mas as outras vezes. Mas muitas vezes, principalmente as primeiras vezes, você ouvia tudo. Então contava muito essa coisa da ordem. Ó, o cara acabou de ouvir essa, agora tem que vir uma outra. Por exemplo, eu ouvi uma muito porrada, de repente tem que vir uma outra para aliviar um pouco. Então o pessoal pensava pra caramba na ordem, né? Isso que você falou também é uma coisa que tipo, me remete a esses tempos aí, que acontecia comigo. Porque eu nunca gravava, quando eu ia gravar uma fita de cassete, eu nunca gravava na ordem só do disco. Eu sempre tentava encher a fita o máximo. Então o que acontecia? Por exemplo, a fita era 60 minutos, 30 a cada lado. Só que os discos não são 60 minutos. Os discos são 40, às vezes até menos, né? Então, por exemplo, nesse disco, provavelmente essa não foi a última do lado A da minha fitinha. Provavelmente eu já virei o disco e já comecei a gravar o outro. E realmente tinha uma diferença. Se você ouvir essa música e ouvir a próxima música, que é Aftershock, em vinil, você vai sentir a diferença. Se você gravar numa fita assim, cassete. E vamos a ela, né? Primeiro do lado B, Aftershock. Olha, essa música, pra mim, ela rivaliza com Over the Mountain, do Ozzy, como o melhor começo de bateria, melhor introdução de bateria da história, e na verdade é muito parecido até, porque as duas têm sabe essa coisa de baterista sabe como é que toca isso, que dá pra ouvir aí? Dá pra ouvir. Fazendo no dedo, aliás eu adorava fazer isso, que é isso aí. Eu adoro essa introdução, eu acho muito, muito do caralho. E eu pensava que era muito mais complicado de tocar do que é, na verdade. Porque não é tanto assim também, não. Mas eu achava que você ouvia, você fala, caralho, meu. Eu botava essa música pra um monte de gente ficar impressionado, né? Fala, meu, escuta esse baterista aqui. Bom. Mas a verdade cara. Por exemplo, se você pegar, ouvir às vezes algumas coisas do
mudando de banda de Motley Crue, Uhum. Tommy Lee, cara, se você só ouvir, você acha que é a coisa mais complexa do mundo. Porque ele é um bom baterista, é um bom, principalmente nesse lado de hard rock, ele é um cara acima da média. Mas o cara tinha um boom muito bom, cara, ele fazia umas coisinhas simples, cara, que soava grande, Aham. né? E essa também é um exemplo, né? De como, às vezes, o arranjo certo, né? Torna um negócio assim que... E só um adendo também, ele é o meu baterista preferido de todas as bandas do universo até hoje. Não o Tommy Lee, hein? O Charlie Bennante, eu tô falando. Charlie Bennante. Tommy Lee é um dos últimos pra mim. Não sou muito fã dele, não. Não, acho Mas- legal, mas, porra, não é nem nos top, não. Não O Charlie chega, Bennante mas pra mim é o mais legal de todos. na verdade eu já fiz uma banda dos sonhos, né? Sempre tem. E realmente meu baterista seria o Charlie Bennante. Ah, legal. Ele é foda. Apesar do que diz o Billy Milano, mas aí a gente vai... Mas uns capítulos pra frente a gente fala sobre isso, nos episódios. E aí vemos para Armed and Dangerous. Então, eu vou te falar. Começa com o começo de Rock Bottom. Ah, é, né? Quase aquilo, né? Bem copiadinho. Eu vou te falar uma coisa, ó, pra já tirar esse peso das minhas costas. Nota de Aftershock. Aftershock 9, vai. 8,5. Eu ia dar 8,5, mas vou dar 9 só porque você falou. Pô, não, vamos de 8,5, vai. Vamos fazer uma Tá bom. nota em comum, assim. É que na próxima não vai ter como ser igual. Eu já percebi que você gosta dessa música. Pra mim, essa música é um absurdo de ruim, cara. Eu sempre odiei. Eu acho o maior clichê. É muito ruim, cara. Muito ruim. Eu dou nota 3 pra ela, assim, no máximo, num dia. Eu sempre pulei esta bosta. Eu não entendo porque todo mundo adora. Fala. Tá. Não, eu não amo essa música. Mas também não odeio, principalmente como eu vi que você odeia. Mas assim. Mas, cara, é só você ouvir esse disco que você vê que, tipo assim, ela é um peixe fora d'água. Né? Assim. E vale a pena você também citar, e até explica, essa música é da era do Neil Turbin, que é o primeiro vocalista. Foi co-escrita por ele e pelo Don Lilker. Aí eu não sei se o quanto eles contribuíram, porque é aquele negócio. Você, por exemplo, se você faz uma banda, você, Daniel, que tinha o Exótica Live, você vai colocar lá, em qualquer lançamento lá, todas as músicas por Exótica. Você pode ter feito a música inteira, o Marcelo lá na época fez a música inteira, mas tá lá no crédito, você vai ter que pra sempre botar o nome dos 3 caras que estavam na banda. Ah, é verdade. Pode ter sido isso, então. Né? Então, assim, você não garante que o cara... Você não diz assim, não, o cara é o cara que fez mesmo, é o cara que levou a ideia. Não, pode ser só... O exemplo mais legal, porque Exótica ninguém conhece, mas o exemplo clássico disso aí, sabe aquela música do John Lennon que chama Give Peace a Chance? Sim. Então, ela foi gravada por fora, mas tem lá, John Lennon e Paul McCartney. Porque ele era dos Beatles ainda, e tudo que eles faziam tinha esse acordo, então... Mesmo ele usando fora, teve que colocar o nome do cara. E tem muitas coisas... eu já vi isso acontecer outras vezes também, aqui agora não tenho exemplos, assim. De usarem uma música de um disco que... Tipo Black Sabbath, né? Black Sabbath. Que você acha que o baterista fez um monte de música, né? Pois é, assim. Aí você fala assim, pô... Aí chega aqueles tira-onda, tipo... Steve Adler, que era poderoso, na minha época que era bom, como se ele tivesse feito uma merda, né? Porra nenhuma, né? Uma porra nenhuma, ninguém faz a bateria desse jeito. Aliás, você sabe que no caso desse cara, ele ganhava uma porcentagem bem menor, né? Pelos direitos autorais. Que o Axl Rose brigou, e aí ele queria dar 10%, em vez de dar os 25%. Falou, ele ganha no máximo 10% do que vier de direitos autorais. Os outros caras acabaram dando um pouquinho da porcentagem deles, para não deixar o cara na mão, e depois então ficou o Axl Rose ganhando mais que todo mundo. Mano. Aí fica ele e o Peter Criss chorando por um lado. Ixi, vamos nem começar isso que rende. Vamos voltar pro nosso mundo aqui. Então, voltando a Armin Danger, assim, cara, eu não acho ela uma péssima música, mas realmente ela é uma música assim, que não cabe no conceito desse disco.
é uma música velha. Eles, tipo assim, pra mim, eles já tinham lançado um EP chamado Armed Dangerous. Não precisava ter colocado ela. Pra mim, se eles quisessem colocar uma música antiga, eles deviam ter colocado Metal Thrashing Mad. Eu sempre achei isso. Porque assim, nesse lugar, eles tinham que ter colocado, se eles quisessem, assim, não tem música, sei lá, botar Metal Thrashing Mad. Não, mas é que ela é do disco mesmo. Essa aí não é do disco. Tem essa também, né? Mas, Deve ser. Eu acho que essa música nunca deveria ter existido. Eu não Face da gosto Terra. muito. Acho uma coisa muito desnecessária mesmo. Mas. a minha nota é 5 para essa música. 5. E parece que é uma das preferidas da galerinha, né? O pessoal gosta, né? O pessoal gosta. É porque, assim, cara, não tem jeito, cara. Também a gente fala de clichê, mas tem gente que ama, cara. Tem gente que ama os clichêzão, assim. E até por isso que eles são clichês, né? Porque se fosse uma coisa que deu errado, ninguém ia fazer virar um clichê. Exatamente. Então, assim, aí, assim, e eu acho que eu até não me recordo exatamente, mas provavelmente na primeira vez que eu vi eu achei legal pra caramba. Entendeu? Mas hoje em dia, tipo, já, como você fala, é a que eu pulo, assim. Sim. Eu vi ela muito pra fazer esse episódio, mas normalmente eu pularia várias vezes. Bom, agora a próxima. Que... Infelizmente, parece muito é o riffzinho do Crazy Train, né? Agora, quem veio primeiro, ovo ou galinha? Não, lógico que o Ozzy, a música do Ozzy é mais antiga, né? É de quando? Você lembra? É de 81. O Randy Rhodes, primeiro, o Randy Rhodes, não, é do segundo. Ou é do primeiro? É do primeiro, isso mesmo. Lógico. É que eu confundo o primeiro com o segundo, que é a mesma coisa, né? Então, o Randy Rhodes morreu em 82 e essa música aí é de 85. Porém, eu gosto demais dessa música. Eu gosto pra caramba dessa música também, cara. E um fato engraçado é que essa letra é do John Zazula, né? Esse eu nunca me atentei. Mas é do mesmo estilo que você falou, assim, de coisas meio quadrinho, meio terror, meio... Pois é, mas isso mesmo. Pra mim é uma música que, tipo assim, encaixa em qualquer outra letra que eles escreveram, assim. E não foi feita por eles, pelo que a gente leu, né? É bem engraçado. Cara, eu gosto muito dessa música. Pra mim, ela é 10. Eu gosto. Também gosto muito. Tá bom, 9,5. Vou botar 9,5 pelo... Não, vamos de 10. Eu encaro um 10 nela. Cara, você queria tirar por causa do do plágio, cara. É que esse tipo de riff, assim... acaba soando parecido. Era muito usado nessa época, então... Enfim, mas, cara, eu gosto muito dessa música. Detalhe, eu falo nessa época, até parece que até hoje em dia não tem gente fazendo. É tipo isso mesmo. Puta. E ela ao vivo, quando eles tocavam, ela é muito legal, eu gosto muito dela. E na época até da primeira era do Joey Belladonna era muito foda, principalmente porque eu gostava demais do contraste do vocal dele com o back vocal do Frank Bello. Que infelizmente não sei porquê hoje o Frank Bello não faz, né? Qual parte que você tá falando? Dessa parte, entendeu? Porque ao vivo o Frank Bello fazia e o Joey Belladonna cantava o resto. Mas eu gosto muito do monstrinho também. Que é o Scott Ian, que fica Destroyer of Life. Não. Ia ser um tipo justamente desse bom citar isso, que é uma coisa que é interessante no Anthrax. As músicas mais legais, assim, umas músicas até mais simbólicas, tipo Caught in a Mosh, tem vocais diferentes, eles trabalham muito isso, tem não só o Joey Belladonna, mas tem os backing vocals diferentes, não é tipo, a maioria das bandas fazia back vocal assim, na mesma linha do vocalista principal. O Anthrax sempre fez um pouco diferente, sempre teve algumas coisas. Tem um cuidado com isso aí, né? E sempre ficou muito legal, entendeu? E era muito legal, porque, tipo assim, o Frank Bello ficava sustentando o metal. E já entrava o Joey Belladonna cantando, e hoje em dia eu não sei porque o cara tá lá, pô. Bota o cara pra coisas. Mas eles ainda tocam essa? Cara, eu vi naquele vídeo que eles tocando ela uma vez, se não me engano, naquele vídeo do Big Four com o André Kisser tocando no lugar do... Eu vi eles tocando. E aí, tipo, eu vi essa música e eu achei coisa mais esquisita, cara. Falei, cara, por quê? Aí ficava
Medusa, vem os caralho, Medusa. Tipo assim, Ah, sabe? entendi. Pegando fôlego pra conseguir cantar, né? Não, ele tinha que pegar porque ele tinha que cortar e começar já a cantar outra parte e voltar e cantar outra parte. E, pô, cara, enfim, né? Sabe lá por quê. Mas a música assa mesmo. É. E agora, finalizando, é a música Go Ho. Cara, até hoje eu não sei se eu falo certo, não sei se eu falo errado. Go Ho. É, É, na verdade é Gang Ho, né? Gung Ho. Só que eles falam Go Ho, Go Ho, Go Ho. Qualquer barulho, né? E aí é que é uma coisa bem que eu acho que eu tinha razão quando eu falei aqui na questão da coescrita. Essa é uma música da época também do Neil Turb e do Dan Lilker. E é coescrita por eles. Mas ela é anos luz de Armin Dangerous. Claro. Entendeu? Por isso que eu te digo, isso é bem a cara, assim, de cara, tudo que a gente escreveu aqui é todo mundo que ganha crédito. Ok, eu não fiz uma unha da música. Mas, cara, eu tava lá, não tava? Então, ganhei a música. Entendi. Entendeu? Porque, cara, assim, inclusive, eu procurei na internet demos dela com o Neil Turb cantando. E tem? Não achei, a única coisa que eu achei foi ele cantando ela com a banda Death Riders dele, Ah, tá. sacou? Que depois a gente até posta aí o vídeo aí pra quem quiser ver, que eu achei assim, cara, horrível, né? Coitado, esses caras assim que ficaram um disco só e saem fazendo a banda, ou dois, né? Tipo, mesmo o Paul Diano, cara, né? Que, porra, tem muito mais moral, muito mais relevância. Mas fica um negócio meio foda, né, cara? O cara tocar só aquelas músicas daqueles discos e como se tivesse cara. uma puta de uma importância. Que no caso do Iron Maiden até tem, né? Mas no caso do Anthrax não tem, né? Porque o Killers e o Iron Maiden foram um disco que eles Sim. tocam a música até hoje. Hoje o Anthrax só toca Death Rider e às vezes Metal Thrashing Bad aí, porque eles fizeram aquele revival. Porque senão, cara, tinha anos, cara. Acho que- Aliás, é uma coisa que a gente tem que comentar que desse disco, ele é tipo o Destroyer do Anthrax, que tem música pra caralho que continua no show. Sim. Eles tocam até eles tocam Madhouse, Madhouse, Medusa, A-R. depois na turnê de. Acho que na turnê de volta eles tocaram Lone. Ah, não, foi naquele. Greatest of Two Evil, eles tocaram Lone Justice, né? E que mais? Gung Ho também. Gung Ho também. Então, assim, é um disco que realmente stood the test of time. Isso mesmo. Como Agora, diria uma coisa que eu tô vendo aqui agora, cara, que você tava certo que Medusa eles tocaram até aqui no Brasil. no último. O show desse ano. Tá no setlist. Sabe aquele sitezinho? Setlist.fm. Sei. Tá aqui. Interessante. E vou te falar uma coisa, hein? Esse é um show que eu perdi de bobeira. Você não foi também, né? Não fui. E, tipo assim, velho, se o Anthrax, se alguém do Anthrax morrer antes de eu ver o show deles, cara, eu Eu também. vou ficar assim, em depressão. Eu já Depressão de perdi, verdade. eu já perdi dois. Eles vieram em 2011 também, não vieram? Um dia, na verdade é o seguinte, Ou não foi 2011? Você lembra quando foi? cara, mas foi assim, esse mais antigo, pelo menos, cara, a banda tava mega desconfigurada, né? Porque não tinha nem o Frank Bello, né? Porque foi o Joe Vera no bar. Não, mas esse que você tá falando... Não, peraí, cara. Calma. Teve o de 2013, teve em 2012... 12? Teve 2012. Que eu lembro. Que eles tocaram com Teve uma outra banda. Foi o Testament ou não? Não, peraí, então. Eles Não, tocaram. o Testament foi agora. Ixi, eles caralho, tá feio isso, hein? Tá bem mal. Porque é o seguinte, eles tocaram naquelas vezes que eles vieram para aquele festival falido lá, o Metal Open Air, e teve uma vez anterior, você tem razão, já com o Joey Belladonna. Essa outra vez você tava falando em 2005, né? Que eles tocaram... que era da turnê do We've Come For You All, que aí era com o Joe Bush, com o Joey Vera E antes disso ainda teve o 93, né?
Ainda teve da turnê do Sounds. Mas é verdade, Medusa ainda tá por aí, né? E só voltando aqui ao Gun Ho, né? Assim, e também a versão que eu vi do Neil Young eu achei uma merda. Assim, parecia um overkill Sei. forçado, assim, sabe? Porque o vocal dele é meio nessa praia aqui. Apesar até eu gosto de overkill, né? Mas não é o caso aqui. Mas assim, forçadíssimo, horrível. E, cara, e é uma música, essa música eu amei da primeira vez que eu vi e amo até hoje. Acho que essa música, o riff é muito foda, ela é porrada, ela tem tudo que eu gosto, cara. E tem uma das coisas que, pra mim, é a marca do Anthrax, que é tipo aquelas irreverências, aquela zona que eles fazem no final, Sim, né? sim. Sacou? O Not, foi a primeira vez que apareceu, né? É. E pra quem, né? O Not, essas merdas, assim, que são bobeira, cara, mas, tipo assim, cara, é que, porra, eu não gosto quando as bandas são muito sérias, se levam muito a sério, sabe? Acho que fica muito assim, cara, isso é rock, é metal, é diversão, cara. Você não, por mais que você fale alguma coisa mais séria, tem um outro. Cara, você não tá ali pra ouvir telejornal, você não tá. E você quer Você tá ali. comparar, quer comparar uma banda que é considerada séria com o Anthrax? O Megadeth, né? É sério, né, velho? Porra, aí você me fudeu, né? Você Cara, gosta. eu gosto de Eu sei que você gosta, por isso que eu tô falando. Que eu não gosto. mas é verdade, é verdade. Eu É gosto de Megadeth, sério, mas é verdade. e é sério assim, o cara é cuzão pra caralho, né, velho? Eu tenho essas histórias também de bastidor. Aliás, eu sei algumas do Anthrax também que. É, Mas do Megadeth é tipo, todo mundo sabe, né? Que o cara é é, intragável, né, velho? E ele é todo essa coisa do metal serinho, né? Tipo, falar de assuntos muito. Muito. Muito muito sérios mesmo, não tem outro. mais políticos até, né? Mas o que eu quis dizer não é nem esse sério mais político, é porque o sério mais político, não querendo defender, mas defendendo, eu até entendo, tá? Mas o que eu não aguento é quando é o sério de um tema idiota. Do tipo assim, o cara vai falar, porra, aí não acho, tô fudido, vou apanhar de fã de Manowar. Mas tipo assim, o cara vai falar da espada do Conan, do rei, do Odin, do cavalo branco de Napoleão. E, velho, se você falar o contrário, você morre. Sim, sim. Pô, tipo assim, isso eu sempre, cara, falei, cara, não pague esse mico, por favor, cara. Mas o Anthrax só começou a fazer isso nesse disco também, né? Sim, No sim, anterior era total bracelete é, de prego. justamente, tá, não, por aí, isso aí, cara, com certeza botou eles ali na frente do movimento, né, mano? Agora, só uma coisa, a contracapa do vinil eu nunca vi. Eu lembro da contracapa do CD, que tem aquelas fotinhos assim, cascata, sabe? Descendo na diagonal, assim. E aquilo era muito clichê das bandas da época também. Tipo, o tipo de foto que era os caras bangueando, assim. Era As muito. fotos, tipo assim, Todo disco, sei os lá. quadrinhos, né? Eu lembrei, tipo, sei lá, do Dark Angel, dessa época também. Como que chama aquele disco, velho? Que eu gosto pra caralho. Você manja? Dark Angel? Não, Dark Angel não é muito a minha. Darkness Descends, eu acho que chama. Não, mas as capas eram assim. É engraçado porque eu acho que era. Eu até pensando aqui, cara, capa de disco de metal, a contracapa era praticamente realmente uma forma. Era aquelas, por exemplo, tinha 4 caras na banda, era um em cada canto. Tem isso também. Ou Tem essa numa também, né? fileira, ou Tipo, assim. Arise, Sepultura, disco que eu gosto pra caralho. Então, mas o que o Rise tem os caras posando, né? É que nessa época eram os caras tocando. Tocando ao vivo, assim. Eu lembro do disco do Testament que tinha isso pra caralho também. Teste. É esse que tem o Scott com a fotinha dele, ele tipo fazendo um back vocal sem camisa e com o peito cortado, escrito Not. Não, esse aí vem ele, tipo, que eu me lembre, vamos até procurar aqui pra não falar besteira, mas que eu me lembro é ele tocando, assim, tipo. E nem parece ele, porque ele tinha muito cabelo ainda, né? Deixa eu ver aqui. São fotos de show mais convencionais, ele tá com aquela Flying V branca, assim, tocando. Ah, é verdade. Meio fazendo um. Fazendo uma carinha. Mas a capa da frente mesmo, que a gente não falou, né? Que tem um cara assim. Que é até uma meio que analogia também do Madhouse ali, né? O cara meio
fosse meio louco, assim, né? É. Mas e o que mais temos para falar desse disco? Acho que é isso mesmo. A turnê falamos desse tudo. disco teve. Na verdade, assim, a gente também não tem tanta coisa a mais, porque esse foi o grande a breakthrough, né? Como diz o Anthrax, né? Ali é que eles começaram, e aí levou o próximo disco, que foi o maior sucesso, assim, o que levou eles realmente ao primeiro time, né? Esse daí foi a ponta, né, do negócio, e dali pra frente eles foram só crescendo. Mas tem uma coisa também que eu tinha esquecido. Que na turnê desse disco, eles foram tocar junto com o Black Sabbath, naquela época que só tinha o Tony Iommi de integrante original, que era a época do Glenn Hughes. Do seu amigo Eric Singer. Então, e aí eles começaram, eles iam fazer a turnê e foi cancelada, acho que por causa de problema na voz do Glenn Hughes, ali isso na Wikipedia. E tem também, eu lembro do documentário que eles foram para a Europa para fazer uma turnê que foi cancelada. Nessa época, e foi cancelada por quê? Não sei. Por causa daquele desastre lá, Chernobyl. Aí diz que os caras eles até pegaram um puta de um trauma, porque eles ficaram com medo até de sair do hotel que eles estavam. Eles ficaram com o cu na mão mesmo, né? Que era radiação, que foi na Rússia, né? Então, tava falando, ó, ninguém fica dando bobeira aí não, que vocês podem chegar nos Estados Unidos com um terceiro olho. E aí depois, ou quarto, né? Ou quarto. O terceiro já tem. Agora, teve também uma tentativa da turnê na Europa com Metallica, mas o que aconteceu logo? Cliff Burton. Isso. Foi aquele da morte dele, o Anthrax estava com os caras. E aí foi cancelado também. Ou seja, eles nessa época tiveram vários se fuderam. Vários se fuderam, eles poderiam ter parado por aí, mas insistiram pra caramba, né? Felizmente. Ainda bem. Que até é uma coisa que eu não sei se a gente falou no primeiro episódio, assim, mas a gente fala das bandas que a gente gosta em comum. Às vezes um gosta mais, outro gosta menos, mas, por exemplo, o Anthrax, pra mim, é empatado a minha segunda banda preferida, empatada com Suicidal Tendencies. Primeira. É mesmo? Pra mim, assim, as minhas primeira banda favorita, minha banda favorita é o Kiss. Entendi. Agora eu entendi. Eu pensei que você falou que era primeiro e segundo lugar. Eu falei segundo lugar. Tá certo. Pra mim, assim, segundo, depois do Kiss é o Suicide e o Anthrax. Assim, as bandas que eu mais ouvi. Então, assim, a gente vai falar das bandas que a gente gosta pra caramba. A gente vai ter bandas que o Daniel gosta mais que eu, mas enfim, e vice-versa. Mas eu acho que o Anthrax a gente tá empatado aí de gostância. Mas no geral vai ser bandas que nós dois gostamos muito. E também por isso a gente se acha o direito, não sei se a gente tem ou não, eu acho que tem, de falar mal também. A gente não leva tão a sério assim pra ficar assim, não pode. A gente fala o que a gente pensa e acabou. Se não gostou. A gente não deu nota de Gung-Ho e não deu nota do disco, né? Então é nota 10 e nota 10. 10 também. Então, porque uma coisa que muita gente não faz direito é assim, o disco nota 10 não necessariamente tem que ter cada vírgula nota 10. Não é uma matemática, né? Sim. Não é tipo um divide ao quadrado, raiz da hipotenusa. Então, não dá pra ser assim. Porque, na verdade, pra mim, os discos nota 10, os discos que a gente fala que são perfeitos, eles têm as músicas mais fracas também. Sim. É impossível, senão não dá nem pra você respirar, né, velho? E é praticamente impossível mesmo um disco que todas as músicas vão ser 10. Eu não conheço nenhum, mesmo. Os discos que eu mais gosto da minha vida não tem todas as músicas nota 10. Porque não foram todas feitas pra você, não foi você que fez. E nem quando você faz, você acha tudo nota 10, né? Não, com certeza. Assim, eles variam. Inclusive tem... uma coisa que eu acho é que, assim, principalmente nesse contexto dessa época, anos 80 e até 90, os discos tinham muitas músicas chamadas fillers. As injeções de linguiça. As injeções, literalmente isso mesmo. Literalmente. Os caras faziam assim, cara, vocês têm 20 minutos só de disco. Agora faz qualquer coisa. E às vezes, muitas vezes, os fãs,
Esses qualquer coisa eram tão espontâneos que ficavam mais legais até do que as músicas planejadinhas, né? Então, assim, isso que é o legal, entendeu? O disco não vai ter. E aí você não vai conseguir comparar uma com a outra. Às vezes os feelings vão ser uma bosta, às vezes vão ser ótimos. E às vezes os hits, como a gente até já teve essa conversa, né? Muitas nunca acham que os melhores discos são os mais famosos e que as melhores músicas desses discos são as mais famosas. Muitas vezes e normalmente não é. Você tem que ouvir tudo para selecionar as suas. Se você for só pelo que o pessoal acha, você tá fudido. Você compra logo um The Best Of. Nossa senhora, resolve. Isso eu só comprava na época que não tinha opção, quando não tinha os discos originais, assim, né? Os discos oficiais, aí saía um Best Of de uma banda que você nunca tinha oportunidade de comprar, você ia lá e comprava. Agora, hoje em dia... Cara, não tem desculpa, né? Hoje em dia, até eu já comprei de algumas bandas, mas hoje em dia, ainda mais que você pode baixar as músicas inéditas, que tipo, o neguinho lança tipo 2 músicas inéditas, né? Você baixa, então, cara, eu não compro. Eu não compro, acho uma merda. A gente ia comprar a coletânea do Kiss nova, né? Puta que pariu. Nossa senhora, eu comprei. Quando teve a reunião eu até comprei, mas agora, cara, pelo amor de Deus. Vai dessa. Bom, é isso aí então, cara. Senão a gente vai começar a falar de outro disco já. De outra banda. De outra banda. Então foi muito legal estar aqui conversando. E só pra lembrar uma coisa, que são conversas que a gente teria normalmente, só que a gente está gravando e botando na internet. Se alguém quiser ouvir, se alguém achar legal, interessante, tiver informações aí. Eu gosto muito de ouvir outros podcasts, né? Então eu espero que muita gente goste também. Quem se identifica, goste da gente, né? Os nossos papos idiotas. E se o cara chegou até aqui, ele gosta, né? Alguma coisa a gente tá falando de certo, né, mano? Tá bom, então. Mas é isso. É isso aí, galera. Acho que tá bom por hoje e até o próximo. Até o próximo. Valeu, então, cara. Bom, cara. Abraço, até mais. Abração, valeu, tchau.